estamos iniciando hoje o nosso Papo de Bancário. Eu sou Manuel Elidio Rosa, sou bancário do Banco Itaú, da direção dos Sindicatos Bancários de São Paulo, da nossa confederação, e também faço parte da direção da Central Sindical Intersindical. Olá, eu sou Edson Índio, sou do Bradesco, da FETEC, Federação dos Bancários, e da Intersindical. E hoje a nossa conversa é uma coisa que a gente tem debatido, companheiro Índio, nos bancos, nos locais de trabalho, a gente vê na televisão, que você falasse para a gente qual a importância dessas eleições e desse resultado eleitoral nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial nosso, depois da China, o nosso vizinho mais próximo, está aqui na América, tem uma influência econômica, política e até cultural muito grande na nossa população, nos nossos valores. E qual a importância dessas eleições e o que pode alterar aí na nossa relação com os Estados Unidos da América? Bom, primeiro, acho que não é segredo para ninguém que a vitória do Donald Trump e do Partido Republicano, não apenas na presidência da República, mas também nas duas casas legislativas, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, deve trazer mudanças significativas ao redor do mundo. O Partido Democrata, a gestão do Biden, era uma gestão liberal, né? Era uma gestão que incentivava esse processo de abertura econômica, sempre foram os maiores defensores da abertura econômica, da ampliação do liberalismo, enfim, das trocas internacionais, da circulação de mercadorias. De pessoas é outra história, mas pelo menos de incentivar a circulação de mercadorias, enfim, as trocas internacionais. E o Donald Trump foi eleito com uma plataforma protecionista, né, com uma plataforma de, enfim, se a globalização já havia sofrido um forte impacto com a saída do Reino Unido da União Europeia, creio que a vitória do Donald Trump seja aí mais um passo para um processo de desglobalização da economia internacional, porque vai aumentar o protecionismo e que vai ter impactos muito imediatos na atividade econômica no Brasil também. É claro que os Estados Unidos é uma potência não apenas econômica, uma potência militar, uma potência cultural, e o que acontece nos Estados Unidos tem influência em qualquer lugar do mundo, e não será diferente no Brasil. Alguns setores, né, principalmente os setores que estão empenhados na volta do Bolsonaro ou da extrema-direita à presidência da República do Brasil, principalmente os eleitores do Bolsonaro, comemoraram a vitória do Trump como se fosse, né, uma coisa maravilhosa para o mundo e para o Brasil, né? Não nos parece que vai ser o resultado dessa eleição, né? Queria que você fizesse um comentário, Índio. A gente sabe que foi uma caravana aqui no Brasil, inclusive todos eles hospedados lá na mansão do Donald Trump, né, nos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro, se ele estava preparando alguns hambúrgueres... Ele foi fritar hambúrguer lá, como dizia o pai dele, foi fritar hambúrguer para alimentar todo o povo que estava comemorando a vitória do Trump, né? Mas eles comemoraram, né? Eles comemoraram bastante. Acho que do ponto de vista de quem está no campo da extrema-direita faz sentido, né? Porque o Trump é um dos líderes da extrema-direita mundial, e o Bolsonaro também reivindica esse lugar. Mas do ponto de vista econômico, estritamente econômico, né?
os impactos para o país vão ser sentidos logo no início. Um dado, você mesmo falava antes da gente começar a gravação, de que o Trump deve colocar barreiras alfandegárias, né? Aumentar taxas mesmo de importação de produtos agropecuários do Brasil, por exemplo. E pode usar outro tipo de barreira, fitossanitárias, não são só barreiras econômicas, são barreiras sanitárias também, para proteger os produtores do agronegócio norte-americano. Isso vai ter impacto aqui sobre esses setores do agronegócio brasileiro. Imagino que vai ter impacto, você também falava aí das exportações da Embraer, dos aviões da Embraer para os Estados Unidos, enfim, de outros produtos que o Brasil, aço, né? O aço que o Brasil exporta, né? Seja os produtos do agronegócio, o Brasil é campeão aí de exportação, mas no último período, no último ano em particular, a indústria brasileira conseguiu ampliar a exportação de produtos manufaturados para os Estados Unidos. Bom, tudo isso vai sofrer um revés com barreiras alfandegárias, com novas taxas sobre os produtos importados que o Donald Trump tem prometido, né? Índio, eu gostaria que você discorresse um pouco para a gente sobre as guerras. Nós sabemos que existe 2 guerras extremamente quentes que estão ocorrendo hoje, com repercussões no mundo inteiro. Essa guerra da OTAN contra a Rússia e essa guerra que há hoje, que é o genocídio, como o presidente Lula bem falou nas suas falas, o genocídio que o governo de Israel tem cometido contra a população palestina. Que você discorresse um pouco sobre esses 2 conflitos, que me parece que tem posições diferenciadas do presidente Trump em relação ao Biden. Acho que principalmente o papel do Biden e do Partido Democrata na guerra que Israel promove, no genocídio que Israel promove sobre Gaza e agora sobre o Líbano, uma das razões que explicam a baixa votação na Câmara e um certo, enfim, ficou tudo muito parecido, né? Muito igual, dado o apoio determinante que o Biden deu para o Netanyahu fazer o que tá fazendo no Oriente Médio. A destruição em Gaza, a destruição no Líbano, o ataque, o recrudescimento das agressões ao Irã. Então, isso está, inclusive, no pano de fundo da disputa eleitoral, porque os setores mais progressistas da sociedade norte-americana, que sempre, enfim, nesses momentos, vota no Partido Democrata, que foi fundamental para o Biden derrotar o Trump na última eleição, esses setores viram pouca diferença no comportamento do Biden na guerra que Israel promove sobre Gaza. Então, isso não deve mudar muito, porque o Trump também é comprometido até, enfim, todos os cabelos com o Estado de Israel, com a política colonialista que o Estado de Israel promove no Oriente Médio. Então, isso não deve mudar. O que deve mudar é da guerra da OTAN contra a Rússia. Isso, até porque o próprio Donald Trump tem uma posição... essa visão da extrema-direita contra todas as organizações multilaterais, enfim, faz uma campanha também de enfrentamento à OTAN, que é um contrassenso, né? Foram eles que mais incentivaram a manutenção da OTAN durante esses últimos 40 anos. Mas a posição do Trump sobre a guerra da Ucrânia é diferente da posição do Biden e deve, pelo menos ele tem prometido, retirar
esse apoio, o financiamento, o envio de armas. A gente não sabe até que ponto vai ter, enfim, mas de fato essa guerra que a OTAN faz contra a Rússia, ela deve reduzir, né? Deve ir para o seu final, o que não é de todo ruim. A tragédia é que o Trump deve ser ainda mais assassino que o próprio governo Biden, do que o que Netanyahu faz em Gaza, faz no Líbano e tenta fazer em todo o Oriente Médio. Então, a grande questão é que nos Estados Unidos não dava para esperar muito, né? Do ponto de vista dos trabalhadores, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, tem diferenças, claro, sempre teve diferenças, mas essas diferenças elas reduziram muito, né? Mas do ponto de vista internacional, a diferença é menor, porque o Partido Democrata muitas vezes parece querer ser mais realista que o rei e promove mais guerras e leva, enfim, a guerra e o conflito para outras regiões do mundo pior do que o próprio Partido Republicano. Índio, eu gostaria que você falasse um pouco. A gente sabe que a diplomacia norte-americana antigamente chamava a América Latina de curral dos Estados Unidos. Agora eles estão num linguajar mais rebuscado, mais moderno. O próprio Biden diz que nós somos o gramado, né? O gramado dos Estados Unidos. E a doutrina Monroe. Isso. E aí me parece que a gente tem uma preocupação de dois países que sempre tiveram e estão hoje na mira dos Estados Unidos. Um é Cuba, que sofre esse bloqueio há mais de 60 anos. A sua população não consegue muitas vezes nem comprar remédios pelo bloqueio, e o outro é a Venezuela, mesmo sendo o país que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Quais as repercussões que um novo governo Biden poderá ter sobre esses dois países que já estão fragilizados e tentam aí defender as suas democracias, a sua soberania? Eu sei que você já teve, não só em Cuba, que você já teve várias vezes em Cuba, na Venezuela, e você tem acompanhado esse debate, inclusive fazendo o diálogo com a população, com os movimentos sociais, sobretudo de Cuba e da Venezuela, que você falasse um pouco. Sobre Cuba, a situação tende a piorar, né? Porque essa política da doutrina Monroe, que qualquer governo dos Estados Unidos trata os países da América Latina como um quintal, como você falou, é uma realidade. E qualquer governo que ousa desafiar as ordens de Washington vai sofrer as consequências. De fato, o bloqueio a Cuba, que perdura, o bloqueio mais longevo, né, por décadas no mundo, ele recrudesceu no governo do Trump, né? Eles resgataram medidas ainda mais draconianas contra a economia cubana, e que, quando o Biden venceu o Trump há 4 anos atrás, não mudou. Manteve as mesmas políticas, as mesmas sanções. Então, é uma política de torniquete mesmo, de esmagar qualquer possibilidade do povo cubano seguir o seu processo de autodeterminação. E com relação à Venezuela também, no governo do Trump, se estabeleceu centenas de novas sanções econômicas que já vinham sendo aplicadas pelos governos democratas e pelos governos republicanos. Desde o Bush, o governo do Obama, não foram diferentes desde que o Chávez assumiu a presidência da República em 99 na Venezuela. A política dos Estados Unidos sempre foi de sancionar
sempre foi de buscar impedir que o povo venezuelano construísse o seu caminho. Mas na gestão do Biden, do Donald Trump, de 4 anos atrás, no seu primeiro governo, o número de sanções chegou a 930 sanções econômicas. Desde bloqueio, desde proibir empresas norte-americanas ou em qualquer empresa ao redor do mundo de comercializar com empresas ou governos da Venezuela, desde de sequestro de recursos que o Tesouro venezuelano tinha em dólar, até a proibição da Venezuela de participar do sistema de pagamentos do SWIFT, enfim, de outras formas. Então, a manutenção da economia venezuelana sob o governo Trump foi duríssima e que não teve muitas mudanças com o governo Biden. O que mudou foi que, com a guerra da Ucrânia, o petróleo, né, que precisavam, que vinha, enfim, o fluxo de petróleo que foi interrompido com a guerra da Rússia e Ucrânia, eles tiveram que recorrer ao petróleo, a uma parte do petróleo produzido pela Venezuela, né? Então, mas agora isso deve recrudescer, né? Não se sabe como. É claro que o Trump e o próprio Partido Democrata também sempre estiveram de olho no petróleo da Venezuela. Para eles importam democracia, para eles não importam eleições livres. Isso aí, enfim, né? Isso não é... Basta ver a relação que eles têm com a Arábia Saudita, basta ver a relação que eles têm com diversas ditaduras, aí sim, sanguinárias pelo mundo afora. Então, a vitória do Trump sinaliza um recrudescimento dessa pressão, porque eles se acham os donos da América, né? A América para os norte-americanos e não para todos os americanos, apenas para os... Não é nem para todos os norte-americanos, porque você teria que incluir o México, né? É só para os estadunidenses e pro resto do mundo, e principalmente para os governos que ousarem a desafiar as ordens do império, é o big stick, né? É a porrada. Sem dúvida nenhuma, a situação fica mais difícil. Por isso também há necessidade que o sul do mundo tem, e o Brasil inclusive tem essa necessidade de incentivar uma outra articulação que passa muito pelos BRICS, né? Uma articulação com a China, com a Rússia e com os diversos países aí dos BRICS, que agora foi aumentado para buscar saídas, né? Para contornar aí o peso do dólar, para contornar o peso que o imperialismo norte-americano tenta impor sobre os povos do mundo. Índio, pelo que você acabou de comentar, então nós podemos esperar aqui na América Latina que os governos progressistas da América Latina e democráticos terão uma vida mais difícil num governo Trump. Então, sem dúvida, na questão política nós teremos isso. Sem dúvida. Para o Brasil também, acho que tem isso está colocado, né? Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Acho que tudo isso, enfim, é um desafio à autodeterminação dos povos, é um desafio à soberania popular. Então, os povos do mundo vão precisar se levantar, vão precisar se organizar. Essa necessidade já existia diante de um governo Biden, de um possível governo Kamala. Não teria nada fácil para nós. Não quer dizer que a vitória da Kamala seria uma dádiva para os povos do mundo. Não é verdade, né? Até pela política econômica do Império Norte-Americano muda muito pouco, né? A política externa muda muito pouco para esses países. Mas, sem dúvida nenhuma, a vitória da extrema-direita e do Donald Trump coloca desafios muito importantes aí para todos os governos democráticos e para todos os povos que querem buscar um modelo de desenvolvimento alternativo, um modelo de desenvolvimento que, enfim, que valorize as pessoas do seu país e não
enfim, você produzir a riqueza para turbinar a fortuna do grande capital financeiro, cujos grandes controladores não estão no sul do mundo, estão lá no norte, e os Estados Unidos têm muito peso sobre isso. Índio, que você fizesse aí uma conclusão para a gente, e aí seria importante. O governo do presidente Trump tem dito que o grande adversário será a China. Então, me parece que haverá uma política diferenciada em relação à Rússia, até na perspectiva de ter um acordo de paz, mas em relação à China, me parece que vai recrudescer os conflitos, a princípio comerciais, com a China, e lá a gente terá essa questão da ilha de Taiwan, né? Que os Estados Unidos insistem em separar da China. E tendo em vista que a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, nós estaremos envolvidos, claro, nesse conflito comercial entre hoje os dois maiores parceiros comerciais do Brasil e entre as duas maiores economias do mundo. Até porque hoje aí, em paridade de poder de compra, a economia chinesa já é maior do que a economia norte-americana. A China já é a maior economia do mundo. Então, nós teremos que ficar nesse equilíbrio aí entre esses dois gigantes, mas também temos que defender a nossa soberania, os nossos direitos. Você falou da questão dos BRICS, né? Qual seria esse novo relacionamento aí entre Estados Unidos e China? É guerra, né? Guerra econômica. Já vem, última década, o que marca esse cenário internacional é de uma guerra econômica entre China e Estados Unidos. Estão em guerra. Não é a guerra convencional, a guerra militar, mas é uma guerra econômica, é um cenário de guerra, né? E isso tende a recrudescer. Felizmente, a China demonstra e desempenha um outro papel no mundo. A China não tem, claro, estão defendendo os seus interesses, estão, né, ampliando a sua produção em todo o mundo. É o país que mais cresce nas últimas décadas, é um país que está fazendo um milagre, né, de urbanização de milhões de pessoas em todos os setores, e saiu de uma situação de pobreza para a primeira maior potência do mundo. Mas com a vitória do Donald Trump, essa guerra econômica, que ela não se encerrou durante o governo Biden também, foi de muita escaramuça, de muito enfrentamento porque os Estados Unidos luta para se manter como o grande império do mundo e não permite e tenta, né, impedir que surja essa alternativa de um poder global que tire o poder de polícia que os Estados Unidos têm em todo o mundo. Mas, como você disse, a posição do Donald Trump é ainda mais, né, enfim, de afirmar o imperialismo norte-americano. O que a gente pode esperar é de muitos conflitos, de muito conflito econômico, mas também de muitos conflitos militares. E, claro, o Brasil, todos os países do sul do mundo, na nossa opinião, têm que buscar ampliar essa relação com os outros países do sul, né? E com a China, em particular, nesse caso, através dos BRICS, porque isso é também a possibilidade da economia brasileira buscar espaços para se desenvolver, né? A gente, antes de começar a conversa, você estava fazendo um comentário, eu gostaria que você falasse, que é uma coisa importante.
Você me falou que aquela ideia que foi construída do consenso de Washington, globalização, que não existe mais. Hoje você tem que estar enxergando o mundo sob uma outra ótica. E queria que você falasse sobre isso, mas queria levantar mais uma polêmica com você. Me parece que é uma outra política, só que você não altera a vida dos trabalhadores, você mantém o ultraliberalismo. Quer dizer, você está alterando parte do consenso de Washington, que era de retirar direito, de garantir os grandes, só que você não altera a vida dos trabalhadores. O que a gente poderia fazer para a gente também garantir não só a soberania, mas garantir também os direitos, porque a gente vê que nós, trabalhadores, estamos perdendo aí todos os direitos. É isso, né? Se esse processo de globalização que ganhou impulso nas últimas 3 décadas, ele sofre um revés muito forte com a vitória do Trump, porque na medida em que a maior economia do mundo adota uma política protecionista, você implode o que ainda restava desse aspecto da globalização, de um mundo sem fronteiras para as mercadorias, enfim. A questão, e você trata bem, quer dizer, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, desigualdade não está no programa deles o fim da desigualdade. Não tem, né? Não está no programa deles, pelo menos para o sul do mundo, ter, enfim, países com soberania nacional preservada. Isso para eles nunca importaram, tanto democratas quanto republicanos. É claro que os republicanos, né, sempre foram mais ligados à direita, tem uma ala esquerda do Partido Democrata, ainda que seja minoria da minoria. A maioria do Partido Democrata não tem nada a ver de esquerda, são no limite liberais, né? E de fato, melhoria das condições de vida do povo, isso não está colocado, né? Redução da jornada de trabalho, dado o avanço tecnológico que você teria, né? Você poderia reduzir a jornada de trabalho, você poderia reduzir o tempo que as pessoas passam no trabalho, aumentar o tempo livre das pessoas. Nada disso está no radar, seja do Partido Democrata, seja do Partido Republicano. Então, também esse combate às desigualdades, que do ponto de vista da esquerda é a principal bandeira, principalmente num país mais igual como a gente aqui no Brasil, isso não está na agenda, de fato, do Trump, como não era também do governo do Biden, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o fim desse processo de globalização inaugura uma nova situação internacional, né? Inaugura um novo quadro geopolítico. O desdobramento disso, onde vai dar, a gente ainda não sabe, mas é muito importante que os trabalhadores se organizem, né? E também acompanhem o que vai acontecer, enfim, no próximo período, porque devemos nos preparar para dias mais difíceis do que esses que nós tivemos nos últimos anos. Índio, para a gente terminar agora, porque eu acho que a gente falamos do mundo todo, né? Que você falasse um pouquinho desse desafio e dessa nova polêmica que nós estamos caminhando nesse contexto aí da guerra cultural, que a gente tem percebido que as pessoas estão debatendo hoje não aquele mundo nosso concreto da sobrevivência, dos direitos, da dignidade, mas debatendo a religião das pessoas, os valores, os costumes. Como que a gente poderia estar retomando essa questão democrática de mais respeito,
pelas crenças, pelos valores das pessoas, mas focando mais nessa coisa da nossa dignidade mesmo, na nossa fato da gente ter uma moradia, da gente ter uma aposentadoria, ter um direito e se respeitando. Que eu acho que nós precisamos estar caminhando nesse sentido, porque senão nós estaremos caminhando para o conflito, né? E para a guerra mesmo, porque é difícil a gente mudar os valores e a crença das pessoas e inclusive do mundo, né? Porque o mundo é muito dividido, são várias civilizações. Eu acho que com isso a gente estaria aí encerrando esse nosso bate-papo de bancário no dia de hoje. Mané, eu acho que, enfim, primeiro, a extrema-direita está num ascenso, né? No Brasil e no mundo. Ela que se esforça mais para pautar esses temas, para resgatar o conservadorismo das pessoas, enfim, principalmente num país como o nosso, de urbanização tardia, enfim, parcela da nossa população veio do campo, nós viemos do campo. Então, esses debates dos valores, ele tem peso. E não é só no Brasil, está demonstrado aí, está nos Estados Unidos. E acho que um dos erros que o Partido Democrata cometeu nas últimas décadas, e parte da nossa esquerda às vezes também embarca, é de se apoiar no tema das identidades. Não que ela não seja importante, ela é muito importante. O que te dá identidade também te pode mover para a luta social, mas perdendo a característica da totalidade, né? A luta antirracista, a luta antimachismo, e todas as lutas são muito importantes, mas ela não pode estar desconectada da luta pela dignidade humana, da luta por emprego digno, da luta social pelos direitos universais de todas as pessoas, independente da sua identidade, independente da sua origem. Não que essas lutas não tenham a sua importância, elas têm importância num país como o nosso, né? De 200 anos aí de escravismo, de uma sociedade patriarcal, tem muita importância de tentar tirar o papel da mulher para fora de casa, né? No domínio da política, mas nós não podemos perder de perspectiva as lutas mais totalizantes, pela dignidade humana, pelas melhores condições de vida de todas as pessoas. Acho que isso é o caminho para a gente garantir as lutas democráticas, as lutas fundamentais para acabar com a opressão, mas sem perder a perspectiva global de que a nossa luta é para a melhoria das condições de vida da imensa maioria da população que hoje vive em subcondições. Agradecemos muito aqui a fala do companheiro Índio e esse bate-papo nosso, dos bancários, e dizendo a todas as pessoas que é importante a gente manter essa preocupação e a gente garantir os direitos aqui das categorias, dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Eu acho que essa fala foi muito importante para a gente se situar aqui perante o mundo e essas enormes tarefas, né, Índio, que nós vamos precisar aí no movimento sindical para garantir aí os nossos direitos, a unidade de todos os trabalhadores, a unidade do movimento sindical. Então, agradecemos e pedimos que você faça aí uma finalização para nós. Mané, não tem jeito. O mundo ficou mais hostil, mais desigual, e os desafios nossos são maiores do que a gente tinha. O que não nos deve nos animar, e sim nos dar força para seguir na luta por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Porque também a história não acaba, né? Ele ganhou uma eleição, mas a luta continua.